Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao painel Políticas Públicas Educacionais pós-pandemia do Enlighten, um evento da Fundação Telefônica Vivo. Meu nome é Antônio Góes, sou jornalista e diretor da GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação, e vou mediar esse bate-papo para refletir sobre os desafios e oportunidades que a pandemia de Covid-19 trouxe para a educação. Estão ao meu lado aqui para debater sobre o tema também Cláudia Cochin, que é fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard. Além de ter sido diretora global de educação do Banco Mundial, ex-ministra da Administração e Reforma do Estado entre 1995 e 2002 e secretária de Cultura do Estado de São Paulo entre 2003 e 2005. É também articulista da Folha de São Paulo e cofundadora do movimento da sociedade civil Todos pela Educação. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. O Paulo Blixten é professor na Escola de Educação da Universidade Columbia, diretor do Transformative Learning Technologies Lab e cofundador do Centro Lehman de Stanford. Ele também criou e dirige o projeto FabLearn, que dissemina a educação maker em 15 países. Além disso, recebeu o Early Career Award da Fundação Nacional das Ciências do Governo dos Estados Unidos e o John Hawkins Early Career Award da Associação Americana de Pesquisa Educacional. Paulo está aqui à distância, mas bem próximo aqui, virtualmente, da gente. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. E, finalmente, estamos aqui com a doutora Sofia Leste, que é pesquisadora do CNPq, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará, consultora sênior do Centro de Gestão Municipal e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. E também tem ampla experiência na administração pública, destacando-se sua atuação como secretária de Educação de Aracati, no Ceará, em 2017, e secretária de Estado do Ceará entre 2003 e 2005. Bem, sejam bem-vindos todos novamente. Obrigada. Né? Essa primeira pergunta, eu vou fazer uma primeira pergunta de aquecimento aqui para vocês três, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão agora, né, desse atual momento da pandemia. Né? Na opinião de vocês, né, quais são as mudanças que a gente está vivenciando agora, né, no contexto da pandemia de Covid-19 e que poderiam ou deveriam ser incorporadas nos sistemas educacionais a partir de agora, no pós-pandemia. Então, eu vou começar com a Cláudia aqui ao meu lado. Cláudia, por favor. Olha, Antônio, nós estamos vivendo ainda uma crise terrível, né? Uma crise que é ao mesmo tempo sanitária, econômica, educacional e, no caso do Brasil, inclusive institucional. Mas, como toda crise na história da humanidade, ela deixa legados. Foi em momentos de crise que a humanidade mais avançou, vide a gripe chamada de espanhola de 1918. E essa crise não é uma exceção. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, fomos todos tirados da zona de conforto e na questão da educação, os professores tiveram que descobrir novas formas de manter o vínculo com seus alunos, de manter a aprendizagem continuando, mitigando os danos, porque eu não considero que a aprendizagem que ocorreu em casa é uma aprendizagem de grande qualidade. Mas ao tentar mitigar os danos do fechamento das escolas, da aprendizagem em casa, de uma maneira ou de outra, houve uma grande aceleração da inclusão digital de professores e de alunos, mesmo que no Brasil a conectividade ainda era precária em várias áreas. Nós usamos aqui no Brasil televisão, usamos rádio no Nordeste, começando lá no Rio Grande do Norte, em Serra Negra do Norte,
passaram a usar rádio para dar aulas, que era uma tradição que o Brasil já teve no passado, e cadernos ou cadernos autoinstrucionais. E os professores, de uma maneira ou de outra, aprenderam isso. Isso pode ser incorporado ao novo momento, da mesma maneira que algumas competências socioemocionais, como adaptabilidade, abertura ao novo, a próprio desenvolvimento da autonomia para aprender, que não é só socioemocional, é algo que o próprio Paulo Freire já preconizava, a Maria Montessori, o Dewey, eles se desenvolveram entre os alunos de uma maneira ou de outra. Isso vai se incorporar na nova etapa, que não será difícil com a volta às aulas, não será fácil, vai ser extremamente desafiadora, dadas as aprendizagens que foram perdidas nessa etapa. Obrigado, Cláudio. E a sua resposta também, acho que era bom, talvez eu devia ter feito um disclaimer na minha pergunta, assim, que a gente não está aqui dizendo que a pandemia, negando, né, toda a tragédia da pandemia, os prejuízos da pandemia, né, porque às vezes parece que é um discurso otimista demais, como se a pandemia... só que a gente precisa também olhar, né, para os potenciais, né, como toda a crise, para os legados. Então, é preciso aprender dessas crises, reconhecendo, né, que foi uma crise realmente brutal. Sofia, sua resposta sobre essa questão. Eu assinaria embaixo do que a Cláudia já disse e acrescentaria que tudo isso que aconteceu alterou as nossas concepções num sentido muito profundo. Alterou nossas concepções de tempo, alterou nossas concepções de espaço. E isso, se de uma certa maneira já vinha acontecendo antes da pandemia, se acelera de uma forma muito intensa. O fato de que, de repente, nós somos privados do espaço público de ação e passamos a agir no âmbito do privado, e a nossa comunicação com o mundo se faz a partir da nossa casa, do nosso lugar de estar no mundo. Eu acho que isso provoca alterações nas nossas formas de ser que ainda não são suficientemente avaliadas. Assim como a Cláudia coloca as questões da educação, eu acho que no âmbito educacional nunca mais nós teremos as mesmas condições que tínhamos antes. E essa incerteza passa a fazer parte do nosso cotidiano. O próprio fato de que durante a pandemia a gente não sabia o que ia acontecer depois, a cada dia, conviver com a incerteza de cada dia, eu acho que é um ganho importante, porque isso não apenas alterou os nossos modos de perceber, como alterou as formas de interação. E a interação é a substância do trabalho do educador. Então, daqui por diante, sem dúvida, nós vamos continuar a ter atividades presenciais, mas os modos remotos de ensino, eles vão ser incorporados para sempre. Então, acho que tudo isso, todas essas experiências que vieram com a pandemia, elas vieram para ficar e para fazer com que a gente possa enxergar o mundo de uma forma diferente. Perfeito. Paulo, sem desmerecer os graves prejuízos da pandemia, mas o seu olhar aí para o que a gente pode aprender e o que a gente pode transformar para o futuro. Eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que a Cláudia, mas eu assino embaixo também do que elas falaram. Eu acho que, primeiro, como a Cláudia falou, tem que distinguir a emergência de reinvenção, né? Uma coisa é você fazer uma situação de pandemia emergencial, e outra coisa é como você vai redesenhar os sistemas educacionais numa situação de normalidade, né? Usando as lições aprendidas. Eu acho que um dos ensinamentos é que havia uma utopia que era uma utopia tecnocêntrica, né? Que dizia que quando o aluno pudesse estudar no seu tempo, no seu ritmo, no sofá da sua casa, no seu celular, ele se libertaria de todas as amarras da educação tradicional e seria a grande transformação educacional. O que a gente viu é que essa versão, que era muito propagandeada por empresas, por fundações, por pessoas que se autodenominavam visionários da educação, né? Que isso foi um grande fracasso, né? É um mito que a gente derrubou,
que você coloca uma criança de 11 anos com um celular no sofá de casa e essa criança vai aprender tudo sozinha assistindo videoaulas. Isso aconteceu por razões que são bem conhecidas, né? Em primeiro lugar, o que determina a qualidade da educação é a pedagogia, não é a tecnologia. Então, a pedagogia ruim, rodando numa nova tecnologia, resulta em má educação. Então, se você tem uma má pedagogia dentro da sala de aula ou no Zoom, ela continua sendo ruim. A transformação digital, ela só melhora a educação se você muda o jeito que você faz a educação, não só a mídia, né? Então, o que em muitos casos se fez é simplesmente colocar a mesma educação de sempre numa mídia nova, né? Agora, é claro que teve em muitos casos, isso aconteceu pela absoluta impossibilidade de fazer uma coisa diferente, pela falta de recursos, pela falta de tempo, de preparação e tudo mais. Então, eu não digo isso como... eu acho que os nossos professores e professoras e muitas nas nossas secretarias foram absolutamente heróicas em trazer novas soluções, tentar fazer novas coisas, tentar, como a Cláudia falou, continuar em contato com os alunos e tudo mais. O que me preocupa nesse momento agora é que a gente tem uma apropriação da agenda da educação feita por empresas, feita por grandes grupos econômicos que vão querer falar, não, a transformação digital deu certo, o negócio é fazer ensino remoto, para que ir para a escola todo dia, não sei o quê. Enfim, a minha preocupação é que a voz que determine o que vai acontecer daqui por diante seja a voz dos grupos econômicos que têm interesse em educação, das empresas de tecnologia, que a gente sabe que já fizeram coisas terríveis pela democracia, pela saúde mental das pessoas e que agora querem entrar na educação. Então, eu acho que quem tem que determinar esse futuro são os educadores, é quem entende de educação, é o professor, são as pessoas das secretarias de educação, são as pessoas que estudaram isso. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente colocar para o Brasil, porque é muito fácil a gente esquecer que tem diferentes agendas nisso e que nem toda transformação digital é igual. Vou falar mais disso depois. Agora, a segunda coisa que eu acho importante de pensar é que por que não deu certo essa história de aprender sozinho no sofá com o celular? É porque a educação é mais do que transmitir conteúdo. Ela é mais do que simplesmente memorizar uma série de conteúdos. Ela é aprender, conviver, ela é aprender em conjunto, ela é estar em uma comunidade, ela é ajudar os outros, ela é aprender a cidadania, é aprender a ouvir crítica, enfim, tem uma série de outras coisas que essas mídias digitais ainda fazem muito mal, né? As ferramentas digitais que a gente tem não dão conta de tudo isso. Talvez a gente precise inventar novas, né? Mas no momento elas não dão conta de tudo isso. E finalmente, só para terminar, eu acho que duas grandes lições. Uma é que a gente não fez a lição de casa no Brasil da conectividade. Então, agora, para 30%, 40% das crianças, foi um absoluto desastre o que aconteceu, porque elas não tinham nem acesso a essas aulas. Tem países que têm 98% de conectividade nas escolas, né? A gente tem, em algumas regiões do Brasil, 50%. Então, a gente precisa fazer a lição de casa da conectividade, levar isso muito a sério. E eu acho que a outra lição importante é a questão da desigualdade, ou seja, o ensino remoto, o ensino híbrido, ele atinge de forma diferente diferentes grupos de alunos. Então, o aluno que está morando numa casa de classe média, que tem o seu próprio quarto, o seu próprio computador, claro, pode funcionar muito melhor, pode até funcionar tão bem quanto a aula presencial. Mas a gente sabe que os alunos pretos, pardos, pobres do Brasil, das regiões com mais problemas, foram os que mais perderam nessa mudança digital. Então, as pesquisas são bem claras, dizendo que os alunos em condições mais desprivilegiadas, eles precisam de uma ajuda muito maior para aproveitar esses recursos digitais. E o que muitas vezes eu vejo as pessoas falando é que agora dá um celular para a criança e ela assiste a aula pelo Zoom, onde quer que ela esteja. E a gente sabe que existe
uma desigualdade muito grande que pode ser aprofundada. Então, muito cuidado que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Obrigado, Paulo. Eu sou jornalista de educação desde 1996 e eu escuto que a tecnologia, discursos, né, de que a tecnologia agora vai revolucionar desde que eu comecei a cobertura, né? E aí, né, o CD-ROM, aí a tecnologia da moda. E outro dia, fazendo pesquisa para um livro de história da educação, eu descobri que, na verdade, isso da invenção do rádio, do cinema, da TV, esses discursos na educação se repetem, né? Agora a televisão vai revolucionar a educação e a gente acaba olhando para a tecnologia e não para a pedagogia, concordo muito contigo. Vamos então agora fazer uma rodada aqui de perguntas específicas para cada um, mas vocês fiquem absolutamente à vontade para misturar tudo, comentar, fazer, inclusive para fazer perguntas entre si, tá? Então, estamos aqui em casa. Eu vou começar a pergunta para a Cláudia. Cláudia, você trabalhando lá no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Públicas da FGV, e você estava me contando anteriormente também aqui que tem... Políticas públicas educacionais. Educacionais. Então, faltou educacionais aqui da Fundação Getúlio Vargas. Você estava me contando que tem feito também pesquisas ou acompanhado, né, como os sistemas educacionais no mundo todo têm respondido à questão da pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouco aí do que já dá para a gente tirar, né, desse aprendizado aí, olhando agora para os sistemas. Bom, eu vou começar falando do próprio Brasil, porque eu faço mentoria com 50 secretários municipais de educação e 3 estaduais. E especificamente sobre a resposta educacional à Covid, o que eles estão fazendo, o que eles conseguem fazer. E aí que veio essa minha convicção, né, que vai muito ao encontro do que foi falado pelos meus 2 parceiros de mesa, aqui a Sofia e o Paulo, de que o que nós estamos fazendo é no mínimo subótimo, ou seja, nós estamos mitigando danos, nós não estamos assegurando a aprendizagem, porque a gente já antes da pandemia não só tínhamos uma desigualdade no acesso à tecnologia, como o Paulo corretamente levantou, mas nós tínhamos uma desigualdade educacional profunda. Então, imagine o que é ficar 1 ano e meio numa casa, uma casa com livros, com conectividade, com equipamentos, com pais com repertório cultural mais variado e com pais em teletrabalho organizando o ambiente de aprendizagem da criança, enquanto outros estavam em casa em que os pais estavam fora buscando recursos para dar o que de comer para essas crianças. E eu estou falando especificamente das crianças, porque adolescente consegue se organizar minimamente, mas as crianças é muito mais complexo. Então, sim, foi oferecido televisão, rádio, para quem não tinha equipamentos, mas tem que saber em que horário que entra na televisão. Textos, tá, mas a que horas e como? Uma coisa é fazer dever de casa sozinho, outra coisa é ficar o tempo da escola isolado com o irmão mais velho, evidentemente, olhando, ou algum vizinho olhando. Então, foi bastante desafiador, mas isso só aprofundou as profundas desigualdades educacionais que nós já tínhamos. E a crise de aprendizagem geral que nós já vivíamos. Eu sempre cito um número que me marcou muito: 55% das crianças brasileiras, dos 8 para os 9 anos, no 3º ano do ensino fundamental, pela Avaliação Nacional de Alfabetização, saem analfabetas do 3º ano do ensino fundamental. Quer dizer, nós já vivíamos pré-pandemia. Então, o que aconteceu? Resolveu o problema de aprendizagem? Não. Atenuou os danos e permitiu que a gente mantivesse, de alguma maneira, o vínculo com a escola. E o resto do mundo? Eu, como fui diretora global de educação do Banco Mundial, acabei me conectando com vários ministros da educação, alguns continuam, então pude conversar com vários deles e o meu centro está dando um apoio para Angola, para alguns dos PALOPs e dos países africanos de língua oficial portuguesa.
E o que a gente constata é que eles ficaram, a maior parte dos países, inclusive na África, menos tempo com escolas fechadas do que nós ficamos. Por uma série de razões que nós não vamos ter tempo aqui de explorar, algumas delas políticas, algumas epidemiológicas, de má gestão da parte sanitária da pandemia. Mas, concretamente, o que o Brasil tentou fazer era muito parecido com o que outros países fizeram, porque também na África se usaram plataformas digitais, mesmo que atendesse só 20% ou 30% da população estudantil. E também usaram televisão, e também usaram outras mídias, e também foi uma estratégia de mitigação de danos. O resultado do que várias redes fizeram no mundo foi também mitigação de danos, mas muitos países, especialmente na Europa, na Ásia e mesmo em alguns lugares dos Estados Unidos, eles estavam numa situação de aprendizagem não tão crítica quanto o Brasil pré-pandemia. Então, vamos ter um monte de lições de casa a fazer. O Paulo falou de lições de casa que nós temos, não é só em relação à tecnologia, e nem só como é que eu recupero as aprendizagens, como é que eu construo uma educação diferente, e como é que eu vou atrás das crianças e jovens que abandonaram a escola, que é o que muitas redes estão fazendo no Brasil nesse momento com a busca ativa às crianças e jovens que já abandonaram a escola. Perfeito, Cláudia, obrigado. Paulo, vou direcionar agora uma pergunta para você, que é muito parecida também, né? Assim, considerando, né, você dirige o projeto FabLearn, que atua em 15 países, então tem também um olhar aí para diferentes países, como esses países se adaptaram ao uso de tecnologias. Então a pergunta é um pouco assim, um olhar também aí mais abrangente, seu, internacional, mas obviamente com foco no Brasil, no que a gente pode aprender no Brasil, para o Brasil. Bom, eu queria falar um pouco uma coisa que a gente fala muito, que é o ensino híbrido, né? Então, eu digo isso porque eu acho que é um bom exemplo de como a gente acaba focando na mídia, na tecnologia e não na pedagogia, não na teoria de como a gente quer ensinar. E vou martelar um pouco nisso hoje aqui, mas a gente fala de ensino híbrido sem explicar o que é ensino híbrido, né? Então, tem várias aplicações, tem várias formas, várias abordagens. Tem ensino híbrido, que é aula pelo Zoom. Tem ensino híbrido, que eu já vi em alguns lugares, é um novo nome para lição de casa, né? Tem ensino híbrido em papel, tem ensino híbrido digital, tudo mais. Então, o que me preocupa um pouco, quando a gente fala também dessas lições, é que a gente está criando um mito, uma nova marca, uma nova moda que chama ensino híbrido, sem explicar o que isso quer dizer, e sem explicar as limitações, as vantagens, qual é a pedagogia que está rodando no ensino híbrido. Então, por que isso é importante? Porque daí tem um custo de oportunidade. Quando a gente cria uma nova moda educacional, tem um custo de oportunidade, ou seja, daí os professores têm que aprender ensino híbrido, mas ninguém nem sabe direito o que é. Então, você desmobiliza todas as coisas que já existiam nas secretarias, com as formações que existiam, para ensinar o tal do ensino híbrido de novo. Então, enfim, o ponto não é ser contra ou a favor do ensino híbrido, é que a gente precisa ser mais preciso, mais certeiro no ensino híbrido, o que a gente está falando. Porque só dizer que uma parte é em casa, uma parte é na escola, isso a gente faz há 100 anos, que é a lição de casa, né? A lição de casa é, de certa forma, um ensino híbrido. Então, só adotar uma nova tecnologia fazendo exatamente as mesmas coisas, a gente vai ter o pior dos dois mundos, né? Então, quando eu ouço falar da transformação digital, das lições que a gente tem que tomar da pandemia, me preocupa quando as pessoas falam, não, digital significa mais barato, mais massificado, menor custo, tal. Eu acho que não, porque quando a educação é o DNA do Brasil do futuro, né? Eu não quero um futuro
onde uma criança de 11 anos passa 3 horas por dia assistindo uma aula no Zoom, vai para a escola uma vez por semana, e, enfim, perde todas as coisas boas que tem em ir para a escola. O professor vira um gravador de vídeo instrucional. A escola está totalmente dominada por empresas de tecnologia, fornecedores de serviços. Então, eu não quero esse futuro para a educação brasileira, né? Eu quero uma escola onde os alunos estão lá, com professores, todo dia, criando conhecimento, aprendendo juntos. O professor conhece o aluno, porque as salas de aula são pequenas, tem uma relação pessoal. Isso, claro, pode ser uma parte virtual e uma parte presencial, mas tem 2 tipos de virtual, né? Acho que isso é um pouco o que eu estou insistindo aqui. Tem o virtual massificado, onde o professor grava a aula, não tem tempo de conhecer o aluno, de falar com o aluno, porque ele tem 300 alunos, 400 alunos virtuais. Tem o virtual, que é essa uberização da educação, e tem o virtual, em que a mesma qualidade de interação, o mesmo tempo de interação acontece. Ou seja, o professor pode fazer coisas de qualidade presencialmente e virtualmente, mas para isso a gente precisa dar a infraestrutura, né? Ele tem que ter poucos alunos, ele tem que ser remunerado para isso e tal. Então, tem o ensino híbrido que precariza e tem o ensino híbrido que complementa, que melhora e tal. Agora, às vezes as pessoas falam, mas como esse ensino híbrido, como pode ser esse novo ensino, essa nova educação? Então, o jeito que eu imagino isso não é um cenário em que... porque eu acho que não está longe a gente imaginar um cenário em 5 anos, em alguns estados, alguns municípios, que as crianças começam aí 4 dias por semana, depois 3 dias, depois 2 dias, o sistema todo se precariza, isso é entregue para, enfim, fornecedores que mal sabem o que estão fazendo e tal. Eu acho que se a gente for por esse caminho, vai ser o maior desastre educacional do século no Brasil. Agora, tem um outro cenário. Então, vamos imaginar que o aluno vai para a escola todo dia, ou talvez 4 dias por semana, ou talvez tenha um desastre ambiental, tem um problema de segurança pública, enfim, coisas localizadas. Pode ser que o aluno não pode ir para a escola todo dia, mas em casa ele tem internet e dispositivos de acesso pagos pelo Estado, porque a gente não pode dar na mão das famílias a responsabilidade de prover acesso à internet, né? Claro, se a família é de classe média alta, mas para as outras famílias, quem tem que prover isso é o Estado, do mesmo jeito que ele provê livro didático. Então, imagina que esse aluno, nesse cenário que eu gostaria que acontecesse em 5 anos, o aluno está em casa, com a internet, com um computador ou algum dispositivo fornecido pela escola. Além disso, ele tem sensores de ciência, ele tem um kit de robótica de baixo custo, ele tem uma série de materiais lá. E a lição de casa, em vez de ser uma coisa chata, que ele tem que responder umas perguntas, fazer uns testes, uma coisa, é um projeto colaborativo. Então, esse aluno, por exemplo, chega em casa, se conecta com seus colegas da escola, cada um desses amigos tem um sensor de poluição do ar, então eles medem a poluição do ar em diferentes partes da cidade, eles colocam isso em um site, em um software, esse software cria um mapa da poluição na cidade, eles começam a discutir padrões de poluição, de ocupação, de clima, de trânsito, e começam a pensar em soluções para diminuir poluição em horários de pico, ou você pode imaginar um projeto sobre plantas nativas, sobre a história da comunidade e tudo mais. Então, eu acho que esse tipo de ensino híbrido, onde você cria projetos colaborativos que as crianças fazem em casa, mas colaborando com amigos pela internet, e até internacionalmente. Imagina que um aluno da escola pública pode fazer um projeto junto com um aluno da Tailândia, um aluno do Japão, um aluno da França. Enfim, imagina o poder da gente colocar esse tipo de educação na mão de milhões de crianças brasileiras. Imagina que geração vai ser essa daqui a 10, daqui a 20 anos. E agora compara com uma geração que fica em casa no sofá assistindo aula pelo Zoom, né? Agora, isso é caro? É caro, mas não é tão caro quando a gente pensa, se a gente pensa globalmente. E tem sempre aquele ditado, que é até um chavão da educação, é que se você acha que a educação é cara, então tente a ignorância, né? E fora que isso não é uma despesa, né? É um investimento que a gente está fazendo no futuro. E se você olha o que os países avançados fazem, ou o que as escolas de elite no Brasil fazem,
essas escolas que custam 5, 6, 7 salários mínimos por mês, é exatamente o que essas escolas fazem, né? Então não é impossível, é só a gente, e eu vou falar disso depois, colocar as nossas cabeças para funcionar, colocar as nossas universidades para fazer pesquisa, em fazer isso de forma escalável, e a gente consegue chegar lá, mas a gente tem que ter uma visão de onde a gente quer chegar. E eu acho que essa é uma visão que vale a pena investir. Perfeito, Paulo, obrigado. E, Sofia, você estava comentando aqui antes nos bastidores, né, sobre a sua pesquisa. Você começou a fazer uma pesquisa no Brasil inteiro, uma pesquisa lindíssima, com vários biomas brasileiros, várias realidades, no pré-pandemia, né? Então, assim, era um retrato, de certa maneira, dessa diversidade brasileira, mas no pré-pandemia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa pesquisa, como que foi feita, as conclusões, mas eu ia te explorar pedindo também para você tentar fazer depois uma reflexão sobre o que a gente pós-pandemia pode aprender das lições do estudo pré-pandemia. Então, por favor. Com certeza. Eu acho que a pesquisa, embora não tivesse intenção, acaba sendo um registro de uma escola como era antes, não é? Uma pesquisa realmente fantástica, porque ela focaliza escolas diferenciadas no Brasil inteiro, busca capturar um pouco do que são as escolas comuns desse país. E na medida em que a gente faz essa visita, né, a pesquisa se chama Expedição Escolas do Brasil, na medida em que a gente vai fazendo essa grande viagem, a gente vai confirmando algumas expectativas que a gente tem acerca das escolas, de que as escolas têm um papel fundamental a cumprir nesse processo de interação, sem o qual não existe educação. Então, educação se faz com gente, seja ela com híbrida ou não. Mas as escolas, o que a gente constata na nossa pesquisa, e eu acho que isso é muito importante como um passo além em termos de futuro, as escolas comuns do Brasil inteiro, elas estão fazendo a sua parte. Talvez a maior lição de cidadania que eu aprendi nas escolas que eu visitei foi numa escola ribeirinha, num furo. Sabe o que é furo? Furo é um rio é um pedacinho de rio que nasce no Rio Maior, não é um igarapé, não é um afluente, ele nasce num rio maior e ele termina ali. Então, no furo do rio, tinha uma escolinha ribeirinha que a gente visitou. E lá nós tínhamos um conjunto de professores que eram parte de um processo de ensino que vai caminhando. Os professores eles ficam 50 dias em cada escola. E eu encontrei naquela escola os professores ensinando, fazendo a sua parte, os alunos aprendendo bossa nova no violão, a ler a letra das músicas no quadro. O que eu tiro disso? É que as escolas são fundamentais como elo dessa grande corrente que a gente precisa instaurar para recuperar todas as perdas que as crianças tiveram, que os professores tiveram. Nós não podemos pensar num mundo pós-pandemia na educação brasileira sem considerar essas 179 mil agências de educação que a gente tem distribuídas pelo país. Então, nessa cadeia produtiva das políticas educacionais, sem as escolas a gente não consegue prosseguir. E eu acho que essa é uma grande lição da pesquisa e, ao mesmo tempo, ela precisa ser incorporada aos próximos passos, no sentido de que recuperar os atrasos, recuperar o problema da desescolarização, que foi muito grave que nós vivemos. Sem as escolas a gente não vai fazer, e sem as famílias envolvidas nesse processo. Agora, Sofia, eu vou te fazer, continuar contigo numa pergunta, mas já vou colocar a Cláudia também aqui, porque também por causa dessa atuação com tantas redes, né, que a Cláudia tem, e sua pesquisa também, sempre quando a gente fala, né, da necessidade de você articular melhor na ponta, isso é um grande desafio, né, porque são 27 redes estaduais, 5 mil e tantas redes municipais, 180 mil escolas, e tem sempre um debate, né, sobre... assim, a gente quer que as escolas tenham autonomia, mas a gente quer também que tenha uma política pública coerente, né? Então, às vezes, tem uma tensão entre o quanto de autonomia a gente dá e o quanto de centralização a gente busca. Nesse equilíbrio aí entre o que é a centralização, coerência e o quanto de autonomia,
Que arranjos são possíveis aí, pensando nas secretarias, né, de modo que a política chegue na ponta a não criar, por exemplo, desigualdades? O Paulo estava falando do risco de tecnologias, por exemplo, explodirem, ainda prejudicarem a questão da desigualdade. Então, como é que vocês duas veem, fica à vontade, qualquer uma de vocês pode pular aí na pergunta, como articular uma política pública de modo que ela não crie desigualdade na ponta, mas que ela respeite a autonomia e empodere, né, os educadores na ponta? Eu acho que você tem uma questão que é a seguinte: é necessário que nós tenhamos políticas para todos. Por exemplo, novas formas de ensino e de interação, ensino híbrido versus ensino presencial, a gente não vai poder deixar de se debruçar numa questão como essa. Nós precisamos ter políticas que sejam para todos, a exemplo dessas políticas mais gerais, política de avaliação. Nunca a avaliação foi tão necessária como ela é hoje, porque a gente tem um retrato do que foi o antes, a gente tem alguns elementos do que foi o durante, mas a gente ainda não sabe o tamanho desse buraco do ponto de vista dos sistemas nacionais de avaliação. Então, essas iniciativas, elas precisam permanecer e elas devem orientar a tomada de decisão. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter políticas que sejam específicas para os mais vulneráveis. A gente falou muito no passado nas políticas compensatórias, né, Cláudia? Lembra que a gente usava essa expressão? Hoje foi banido, hoje a gente fala nas escolas em situações de vulnerabilidade socioespaciais. Então, mas trocando em miúdos, essas escolas, que são as que mais precisam, elas precisam ter estou fazendo uma redundância, mas é necessário ter um olhar diferenciado sobre elas. E isso se dá através, uma, de políticas de Estado e outra, do acompanhamento que as secretarias podem fazer às escolas. As secretarias são muito carentes desse acompanhamento e onde nós temos situações de sucesso, nós temos vários casos no Brasil de sucesso em educação, essa é uma variável extremamente importante. A forma como uma secretaria é capaz de chegar até a escola, seja uma secretaria estadual que faz um trabalho através das suas regionais, e esse trabalho é pedagógico, seja uma secretaria municipal de pequeno, médio ou grande porte. São diferentes modelos, mas a ideia eu acho que é mais ou menos parecida. Perfeito. Cláudia. Se eu posso entrar aqui um pouco. Em suma, o que você falou, Sofia, tem a ver com como é que se constrói equidade. Isso. Né? E para mim tem uma resposta, tem um termo que não está sendo tão usado, mas que a gente deveria usar nesse contexto, que é ações afirmativas. O que significa para mim ações afirmativas? É dar mais para quem tem menos. Então, os melhores professores, os melhores gestores escolares nas escolas com maiores desafios. Quando eu fui secretária de Educação do Rio de Janeiro, que foi uma experiência de muita paixão, quer dizer, paixão nos dois sentidos do termo, ou seja, tinha dias que era... Eu conheço. Quando a gente fala de paixão, você normalmente lembra dos dias em que você estava inebriado. Eu lembro dos dias em que eu estava inebriada e dos dias que eu me achava a última dos mortais porque não conseguia resolver um problema. E nós pegamos as 155 escolas que ficavam em áreas conflagradas, ou seja, controladas pelo tráfico ou pelas milícias e com várias facções, diferentemente de São Paulo, que tem uma única facção ou uma predominante, no Rio é um conflito permanente, e construímos condições em termos de política pública para você pagar melhor os professores que dão aula nesses lugares, dar mais recursos para essas escolas, dar mais apoio para esse processo. Então, se a gente tinha uma política de colocar as escolas em turno único, primeiro é lá, porque é lá que vão ganhar mais recursos. E por que eu estou falando disso? Porque a política pública importa. Ou seja, se você, quando você falou da tensão entre a autonomia da escola e o que se faz na sede ou centralizado nas secretarias, me chama muita atenção que nós descentralizamos as coisas erradas.
Porque o que precisa haver para dotar as escolas de agilidade é gestão administrativa autônoma, eles trabalharem em equipe. Mas eu lembro que o Manuel Castells fala, o sociólogo, ele fala que vivemos na sociedade em redes. Pensar cada escola como se cada uma delas formulasse a sua política educacional é a receita certa para não assegurar equidade. Uma vez conversando lá no Banco Mundial com a ministra de Educação da Finlândia, eu falava sobre essa questão de autonomia que tanto se fala que os professores têm. Só que eles têm currículo, e um currículo claro, bem estabelecido. O Ministério da Educação, me disse a ministra, é que escolhe os livros didáticos para as escolas. Ainda bem que no Brasil atual isso não acontece, mas lá é um país pequeno, é uma outra realidade. Mas só para dizer que eu perguntei para ela, por que vocês escolhem o livro didático? Falou assim, mas se nós não definimos os instrumentos assim, como é que eu vou garantir equidade? Nós, às vezes, olhamos para a equidade, para a autonomia, com um olhar de como se nós não fôssemos um país com as complexidades que a gente tem. E só por último, para falar do papel dos estados e dos municípios, do que eles puderam fazer, que teve muito presente na sua fala, eu queria lembrar que nós tivemos um processo rico no Brasil durante a pandemia, a despeito da falta de coordenação nacional pelo MEC, que foi um grande ausente na resposta educacional à Covid, que foi o regime de colaboração entre estados e municípios. Foi incrível, não sei se Paulo acompanhou isso de perto, mas aproveitando a experiência do Ceará, né, de colaborar com seus municípios, inclusive até na educação infantil, que foi uma coisa impressionante o que o estado do Ceará pôde fazer, outros estados usaram esse momento da pandemia para apoiar seus municípios, que muitos deles têm 3 escolas, não tem massa crítica na sede da Secretaria da Educação para produzir materiais escritos. E governos os mais diferentes, ligados a partidos políticos os mais diferentes, ajudaram seus municípios a produzir material escrito, programas de televisão, programas de rádio, plataformas. E isso também foi um aprendizado que a gente construiu aí no terreno da política pública. Não foi só no terreno da tecnologia em geral, mas como é que a gente pode, num país tão diverso como o nosso, aprender fazendo dentro desse processo desafiador que foi a pandemia. Perfeito. Paulo, eu vou te incluir nesse debate aqui, vou pegar, você fica à vontade para comentar qualquer coisa que foi falada aqui, mas eu queria explorar essa questão da equidade, né? E Cláudia usou o exemplo, né, assim, da ação afirmativa, né, de você precisa ter uma visão de ação afirmativa, e você estava até na sua fala anterior, falando um pouco disso, né, de quando a tecnologia por si, ela pode agravar desigualdades. Acho que uma das coisas que você falou, acho que me pareceu isso, né? Então, como é que você, no ponto de vista, quando você está fazendo buscando inovação, buscando investimento em tecnologia de modo a beneficiar os estudantes, você faz isso de maneira com o Rio, com o curso normal, né, ainda mais no país como o Brasil, na América Latina, que é desigual, você tende a aprofundar desigualdades. Então, como é que é possível fazer política pública pensando em inovação e tecnologia com um olhar para a equidade? Uma das coisas mais claras assim, na pesquisa que compara educação online e educação presencial, uma das conclusões mais claras é que na modalidade online ou remota e tudo mais, os alunos que já são bons ou que já têm um bom desempenho, eles conseguem usar mais essas tecnologias, essas mídias. Então, a diferença, por exemplo, você pega os 10% melhores alunos da classe e você muda eles para o online, é praticamente a mesma performance. Agora, se você vai para os 20%, entre aspas, né, piores, não quero usar a palavra piores, mas com desempenho mais inferior, esses às vezes
estão a 20, 30%, tem 20, 30% de perda de aprendizagem na modalidade online. Então, é uma das coisas que a gente sabe muito bem da pesquisa, e pesquisas quantitativas, muito rigorosas, é que os alunos que mais precisam de ajuda são também os que têm mais dificuldade nessas modalidades online e híbridas, porque híbrida também usa, de certa forma, coisas online. Então, eu acho que eu gosto dessa ideia de ação afirmativa que a Cláudia está trazendo, porque, claro, se a gente sabe disso, a gente pode, para essas populações, para esses alunos que mais precisam de ajuda, dar mais recursos, dar mais ajuda, por exemplo, contratar professores extras ou mentores ou tutorias que vão ajudar esses alunos que mais precisam. Então, também é um exemplo de como a pesquisa ajuda a gente a fazer a política pública melhor, né? Agora, se a gente não olha para essas coisas, isso que eu estava falando, uma tragédia educacional que pode acontecer no Brasil, é a gente adotar um pouco esse discurso que as pessoas falam, mas toda criança usa celular, toda criança é nativa digital, põe as aulas no Zoom, no Instagram, enfim. E uma coisa é você usar um celular como consumidor de mídias sociais, para falar com seus amigos, tudo mais. Isso, você não precisa de um esforço cognitivo muito grande, você não precisa de alguém te estruturando essa experiência para você. Outra coisa é você fazer uma das coisas mais difíceis que existe para um ser humano, principalmente uma criança, que é se disciplinar para estudar, para aprender coisas difíceis, para, muitas vezes, aprender coisas que vão de encontro ao que você acreditava antes, né? Enfim, essa é uma experiência que precisa ser articulada por um educador, tal. Mais ainda para os alunos que precisam mais. Então, quando a gente pensa nas tecnologias, a gente tem que pensar que quem mais aproveita elas são os alunos que já estão bem. Então, sem essas ações para compensar isso, a gente vai criar um fosso ainda maior. Uma outra questão, pensando nessa questão de equidade, é que no Brasil a gente tem uma diferença regional muito grande na infraestrutura para também implementar essas novas tecnologias, de times técnicos que podem fazer isso funcionar, dar suporte para secretarias e tudo mais. Então, é uma outra coisa que a gente precisa pensar, né? Claro, talvez num estado com mais infraestrutura, manter a infraestrutura necessária para o ensino remoto, para o ensino híbrido, é muito mais fácil do que num estado com menos recursos, com menos capacidade técnica. Só como um exemplo disso, tem secretarias no Brasil, inclusive secretarias grandes, onde não tem gente nem para... Isso não por culpa das pessoas, só que eles estão afogados de trabalho, nem para olhar os dados que estão chegando dos aplicativos ou dos softwares que muitas secretarias desenvolveram, né? Isso gera um monte de dados que a secretaria poderia usar para saber como as coisas estão acontecendo e tudo mais. Tem secretarias que eles estão recebendo esses dados, mas não tem ninguém para analisar os dados, porque não tem gente, né? Enfim, então, tem todas essas questões de desigualdade, e eu me preocupo, como eu já falei várias vezes aqui, que a gente, um pouco nessa ideia de transformação digital, que é muito sedutora e tudo mais, esqueça que a gente está no Brasil real, que a gente está nas escolas reais, e que essa ideia funciona talvez na Faria Lima, aqui em São Paulo, tal, mas o Brasil é um país que tem desigualdades, tem muitos problemas, e a gente precisa ter muita atenção para não aprofundar essas desigualdades. Perfeito, Paulo. A gente está chegando, já faltam só 10 minutos aqui dessa mesa. Eu vou passar a palavra, a Sofia já me sinalizou aqui que queria falar. Não, mas eu vou dar a oportunidade. Calma, gente, não sou tão ditador assim, não. Mas se a gente tivesse aqui numa plateia com muitos educadores, eu tenho certeza que essa pergunta chegaria, então eu quero fazer para vocês, dando oportunidade para vocês fazerem a fala final e pedindo concisão aqui, porque a gente tem só 10 minutos. Mas é a pergunta sobre formação de professores. Eu acho que certamente chegaria uma pergunta de vários professores, ok, mas como é que você forma o professor, como é que você prepara o professor para isso? Você está exigindo um monte de coisa, mas cadê a nossa formação? Então, eu estou tentando aqui
assumir uma pergunta que eu acho... Bem, Pode vocês estão começar. acostumados também Tá. a esses tipos de eventos, sabem que é uma pergunta central, sempre aparece. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês três, pedindo que sejam concisos e começando com a Sofia. A Sofia tinha me pedido para comentar também ainda sobre a questão anterior. Então, Sofia, fique à vontade, sua fala final, com um monte de questão aí que eu já te trouxe. Formar professores nunca é um processo simples, né? Eu penso que é necessário que haja uma aproximação maior da universidade, das agências de formação com os sistemas de ensino e se isso não acontecer, a gente terá poucas mudanças substantivas, com o imperativo de nós termos todas as escolas conectadas, a situação que o Paulo colocava antes, a conexão para todos como exigência, requer que os professores sejam formados também considerando essas novas variáveis que hoje são inadiáveis nos seus processos formativos. E nós estamos muito longe disso. O censo escolar mostrou que a formação de professores ela foi ainda muito pequenininha nessas novas alternativas. Então, há muito que construir e, sem dúvida, essas formas precisam ser repensadas. Na verdade, eu tinha pedido a palavra para dizer que, contraditoriamente, todos esses processos que foram vivenciados na pandemia trouxeram uma valorização para o professor, porque os pais sentiram profunda necessidade, perceberam que suas crianças não aprendiam sem a ajuda de um professor. Então, é preciso que sim, a gente atente para todos esses fatos que nós aprendemos, que as crianças com maiores dificuldades, assim como as escolas em contexto de maior vulnerabilidade, elas têm um tratamento diferenciado. Então, nesse sentido, é preciso que a gente olhe melhor para as questões de desescolarização, sobretudo no ensino médio brasileiro. Acho que a gente precisa ter algo do tipo uma bolsa escola pós-pandemia e precisamos também pensar em algo do tipo busca ativa para valer em todos os contextos. E se essas coisas foram feitas, elas podem mitigar e podem ajudar a que as coisas de fato melhorem. Perfeito. Cláudia, por favor. Bom, formação de professores, eu acho que junto com a baixa atratividade da carreira, compõe as razões por que a nossa educação pré-pandemia já estava em crise. Porque eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, então falo com muita tranquilidade disso. Porque a formação que o professor recebe, a formação inicial que ele recebe na universidade, não promove diálogo entre teoria e prática. O professor está sendo formado, o futuro professor, para a mais complexa das profissões, que vai formar para as outras profissões. Imaginar que simplesmente ensinar teoria vai resolver o problema é tão equivocado quanto imaginar que simplesmente mergulhar o futuro professor na prática também vai resolver. Tem que ter um diálogo entre teoria e prática, ser exposto a uma formação, né? Eu sempre faço a comparação com a profissão de médico. Ninguém poria um médico tendo história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, para pensar na formação que o professor especialista recebe, ou de Fundamental 2 em ensino médio, e jogar para tratar paciente. Mas a gente faz isso em educação, como até o século XIX se fazia, inclusive, na medicina. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Junto a isso, é importante olhar para um aspecto que Sofia falou, que é a valorização profissional do professor. Muitas vezes, nós olhamos para o professor como uma pessoa que sofre muito, vítima das circunstâncias, mas não com o respeito profissional que ele merece. Ele não merece pena. Nós, professores, não merecemos pena. Nós merecemos respeito profissional, que é um outro nível de olhar.
E a outra coisa que eu queria enfatizar na formação de professores é a formação continuada em serviço, que ela deveria ser muito mais colaborativa. A gente sempre que pensa em formação continuada em serviço, pensa em fazer mestrado e doutorado. É também algo importante. Mas o professor se forma melhor em times, colaborativamente, na escola. Professor aprendendo com professor. O que os bons sistemas educacionais do mundo me mostraram, só para pegar um exemplo, o que eu vi em Xangai, há um professor mestre que se torna tutor de um professor que está iniciando a sua jornada profissional. O professor aprende mais com o professor, e especialmente se ele for valorizado, receber essa valorização que a pandemia proporcionou para os professores, por meio dos pais, que viram a complexidade da profissão deles, mas da sociedade em geral também. Perfeito. Paulo, sua palavra final. Temos mais aqui 3 minutos e 45 segundos, mas por favor. Tá, bom, eu assino embaixo do que a Sofia e a Cláudia falaram sobre a formação, não vou repetir, acho que é absolutamente fundamental. Eu vou dizer que, especificamente em relação às questões da tecnologia na educação, há 10 anos atrás, tecnologia na educação era, sei lá, ir para o laboratório de informática e usar um software lá. Então, era uma coisa que talvez você podia até formar o professor para fazer. Agora, hoje em dia, tecnologia na educação é tão complexa, tem realidade virtual, tem ensino remoto, tem coisas maker, tem laboratório de ciências, enfim, são tantas as tecnologias que hoje em dia, e é isso que eu defendo, a gente precisa ter um professor de tecnologia nas escolas, que não só cuida de todas essas aplicações da tecnologia, mas ajuda os professores das disciplinas a redesenharem as suas sequências didáticas, os seus currículos e tal, com tecnologia. A gente nunca vai, hoje em dia, formar um professor de matemática, um professor de ciências, para usar as 15 ou 18 tipos de tecnologias educacionais que existem sozinho. Então, a gente precisa ter esse recurso humano a mais nas nossas escolas para poder lidar com a tecnologia, porque hoje a tecnologia é muito mais complexa. Então, acho que essa é uma coisa. Outra coisa é que também não adianta a gente fazer uma formação se a infraestrutura que está em volta do professor também não é de boa qualidade. Então, por exemplo, os currículos têm que ser de boa qualidade, os materiais didáticos têm que ser de boa qualidade. A escola tem que estar preparada para receber esse professor bem treinado. Por exemplo, quando uma unidade didática nos Estados Unidos, por exemplo, se eu proponho para o governo que eu quero construir uma série de unidades didáticas, isso custa $1 milhão por unidade. No Brasil, às vezes... Então, isso é o que o governo me paga, me financia, fala, ó, pega um grupo de professores, criem unidades didáticas de alta qualidade, isso custa $1 milhão. No Brasil, às vezes as pessoas falam, não, cria o currículo inteiro do primeiro ao 9º ano, contrata um consultor lá por R$10 mil, tal. Isso não existe. Não. Então, para o professor poder operar num sistema de qualidade, a gente precisa investir em coisas que às vezes a gente não conversa. Então, é a qualidade do material didático, é a qualidade da infraestrutura tecnológica. Essa infraestrutura tem que estar apoiada na escola por profissionais especializados. Tal. E daí a formação ela é potencializada com tudo isso. Agora, não adianta a gente formar o professor e esquecer que ele trabalha num lugar que tem que ter qualidade para que isso aconteça. E, acho que também vale a pena dizer que dia 19 de setembro foi o centenário do Paulo Freire, um dos grandes educadores do mundo e que a gente precisaria ter mais orgulho de ter tido Paulo Freire como um grande brasileiro. Muito obrigado, Paulo. Em tempos de tanta ignorância, né, lembrar de um grande pensador como foi Freire, de enorme relevância, né, realmente é fundamental. Bem, eu agradeço a todos, estamos encerrando o nosso painel, espero que tenham gostado. Eu quero agradecer em nome da Fundação Telefônica Vivo a Cláudia, o Paulo e a Sofia, e a você que nos acompanhou. E o Enlightened continua e fica o convite para prosseguir com a gente na programação. Muito obrigado.